Bem-vindo, bem-vinda a todos, bem-vindo ao planeta Terra, aula do relógio biológico. Estamos aqui para entender como funciona este relógio biológico interno que existe em cada um de nós. É muito interessante ver justamente que o humano segue algo que foi criado pela sociedade, mas o humano tem o seu próprio relógio biológico, ok? Então, a sociedade tem marcos importantes ao longo do ano que nos permitem respeitar o relógio biológico interno, nosso ciclo interno e adequa-se em função dos ciclos da Lua, em função dos ciclos da natureza, com mudanças de horário, mudanças de ciclo, com a chuva, o sol. Okay? A sociedade já existe há muito, muito tempo, certo? Nós já tínhamos este conhecimento há imenso tempo. Então, cabe-nos a nós agora acapararmos desse conhecimento e devolvermos a nossa própria individualidade, ok? É muito importante mesmo. Então, não é por acaso que todos os anos existe o Natal, é uma dose relógio que todos precisamos de preencher. Não é por acaso que todos temos férias, uma vez por ano, pelo menos, férias grandes. É um momento do relógio biológico em que precisamos de preencher também, ok? Não é por acaso que todos os humanos, embora hoje já tenham aquele comandozinho da televisão, em que podemos avançar, recuar, pôr pausa, gravar, ok? Escolher um programa diferente, mesmo assim, todos os humanos continuam à mesma hora, todos os dias, todo o planeta Terra, a ver o Jornal da Noite, juntinhos. Então, isto não é por acaso, isto é um conhecimento científico, foi usado por algumas pessoas só para poderem governar melhor. Então, cabe-nos a nós agora governar o nosso próprio corpo. Temos o autocontrole de quem somos. Okay? Porque uma coisa é certa, ninguém controla ninguém. Okay? Ou tu passas por dentro da pessoa, dentro da sua biologia, entendes a biologia e consegues ter uma mão em cima disso, como faz a sociedade conosco, ou então tu só tens controle sobre ti próprio. Então, com a criança é uma coisa. O relógio biológico, nós devolvemos este autocontrole da criança, que é dela, nós confiamos que isto acontece realmente, e a criança torna-se uma criança em modo autoconstrução totalmente, sem depender das pessoas à volta para se autoconstruir. Isto é, se ela tiver livre acesso ao que ela precisa, se confiarmos nela, se ela for responsabilizada através da capacitação do ser humano, essa criança não precisa de um adulto que lhe diga o que fazer e o que não fazer. Por quê? Porque o adulto, ao fazer isso, não está a controlar ninguém, está -se a autorresponsabilizar por algo que não é seu. A vida da criança não é a vida do adulto. Então, dizer-me, Yuri, os meus filhos não têm responsabilidade nenhuma, é normal. Nós só somos bons naquilo que fazemos quando repetimos. Então, a capacitação é importante. Eu sou Yu Rodrigues, mãe de 2 seguidinhos, advogada antes de ser mãe, supervisora de mercado de capitais, um mundo completamente à parte, e desde que me tornei mãe, comecei a fazer homeschooling com os meus 2 filhos seguidinhos, que têm menos de 1 ano de diferença. Viajamos pelo mundo inteiro, meus filhos falam 3 línguas, e se têm 3 nacionalidades, e então a nossa vida foi descobrir como, após eu ter perdido o seio, o peito, o leitinho a sair, não é? O meu leite não saía mais, chocou. A minha filha ia ficar sem o pai, a mãe ia começar a trabalhar a tempo inteiro, íamos mudar de país e sem o conforto do leite da mãe, como é que eu ia fazer? Eu pedi muito ao universo uma resposta e descobri o biorritmo, esta potencialidade enorme que existe dentro de nós. É um invisível, incrível. Se nós percebemos, a criança faz tudo na hora certa, no momento certo. E melhor, não vale a pena pormos a atividade à criança se nós não entendemos o relógio biológico dela. Não vai ficar concentrada na atividade, a atividade não vai funcionar, não vai interiorizar a atividade. E pode ser uma atividade em que nós estamos a explicar a vida, porque é que tens que arrumar, porque é importante dormir, porque tudo na vida da criança é uma atividade. Comer é uma atividade, dormir é uma atividade. Nós ensinamos a criança a fazer tudo, até a brincar. Graças ao relógio biológico, isto é importante e é possível, porque nós conseguimos isolar as dificuldades de cada criança e trabalhar nessa dificuldade. Okay? Então, esta aula vai ser muito curta, ok? Vai ser muito curta. Eu vou acabar de me apresentar, ok? Tenho 38 anos e sou neuropedagoga, neurocientista, mestre em psicologia infantil e juvenil, mestre em coach infantil e juvenil, sou assistente Montessori do 0 aos 3 e dos 3 aos 6, mestre Montessori, professora de yoga para bebés, crianças e adolescentes, professora de
Mindfulness, também para bebés, crianças e adolescentes, professora de homeschooling, certificado. Então, se quiseres fazer homeschooling em qualquer parte do mundo, fala comigo, vamos certificar o teu homeschooling, vais ter equivalência em qualquer parte do mundo ao nosso homeschooling. É um homeschooling maravilhoso, porquê? Porque graças ao relógio biológico interno da criança, nós conseguimos fazer 6 meses de um ano e 6 meses de outro ano. Então, em um ano, a criança consegue fazer 2 anos escolar, se ela quiser. E nisso de ela, se quiser, nós já podemos confiar, graças à potência do relógio biológico que existe, nós queiremos ou não, ele está aqui. E olha só, a sociedade usa-o para poder governar melhor tanta gente ao mesmo tempo. Okay? Então é importante percebermos isto, que aquilo que se repete como rotina anual, semestral, na sociedade, já é baseada no relógio biológico da comunidade, porque todos juntos nós acabamos por ter o nosso mesmo relógio biológico. Por exemplo, nas aulas online que eu tenho, as crianças chegam completamente desreguladas, ok? E após 15 dias, elas autorregulam-se, naturalmente. O adulto, lá daquele lado, nem está a perceber o que é que está acontecendo, a não sei que faça um curso comigo ou coach, não é? Aí eu explico tudo bonitinho. E essas crianças, juntas, quando estão num grupo de crianças, até 10 crianças, elas criam o mesmo relógio biológico. É muito interessante ver isso. Isso é que a comunidade toda do planeta Terra tem o mesmo relógio biológico. Alguns conseguem fugir, outros estão presos a ele e precisam dele para continuar a serem felizes, a preencher as suas necessidades básicas. Por quê? O relógio biológico é baseado nas necessidades básicas do ser humano, ok? Então, são 7 doses. 7 doses. Mais importante de todas é da comunicação. O que é comunicar, Yu? Ouvir, falar, articular, estar presente, trocar ideias, com pessoas que falam por gestos, verbalmente, energeticamente. O bebê vai falar connosco energeticamente. O bebê na barriga da mãe, ele já está a absorver esse relógio biológico interno da mãe, das pessoas à volta. Okay? Então, quando ele sai da barriga, ele não sai completo, não é? Biologicamente, ele vai se construindo biologicamente. Mas ele é um ser espiritual totalmente completo, capaz de sentir qualquer energia melhor que os adultos, capaz de observar melhor que um adulto. Ele conhece-nos muito bem desde a barriga, ele já sente as nossas energias desde a barriga, já consegue lidar com elas, já analisou, já observou. E quando nós saímos da barriga, nós crianças, nós bebés, né? Nós humanos, nós continuamos a sentir essas energias antes de entendê-las, antes de termos um cérebro que funciona corretamente e um corpo que funciona corretamente e uma ligação entre os dois que chamamos de psicomotricidade, certo? Então, é importante percebermos que a dose de comunicação já começa desde a barriga, desde o 7º mês da barriga, o ser humano pode nascer, então o ser humano é considerado um ser espiritualmente completo. A partir do 7º mês da barriga, ele entende tudo sem entender. Então, já podemos falar com o bebê na barriga a partir do 7º mês e dar continuidade a isso. O que quer dizer a dose, Yuri, de comunicação? Claro que eu vou falar com o ser humano, claro, obviamente. Nós temos de dizer que há um momento em que a criança, biologicamente, o seu relógio biológico está disponível para comunicar naquele momento. E nós, adultos, ao percebermos isto, nós disponibilizamos o tempo de qualidade, não de quantidade. Por quê? Porque cada dose do relógio biológico, que são 7, é baseada no tempo de concentração do ser humano. Então, um bebê pequenininho tem um tempo de concentração de 5 minutos. Um bebê de 1 ano tem um tempo de concentração de 15 minutos. O bebê de 2 anos já tem de 30 minutos. O bebê de 3 anos já tem de 40 a 45 minutos. E assim vamos evoluindo até 2 horas de concentração para o adulto. Aquele adulto que não se consegue concentrar vai encontrar um monte de desculpas. Ah, porque eu sou hiperativo. Ah, porque eu tenho déficit de atenção. Ah, porque eu tenho dislexia. Olha, eu tenho isso tudo. E mesmo assim, o meu relógio biológico interno tem um tempo de concentração de 2 horas, porque eu percebi o que está por detrás da aparência de hiperatividade, de déficit de atenção, de autossabotagem. É o que está lá profundamente a não ser respeitado, que é o relógio biológico interno. Okay? Então, quando eu consigo perceber isto, eu consigo dedicar-me em função das minhas necessidades do meu eu, então seguir o fluxo do meu corpo, ouvir o meu corpo, as minhas vontades, as minhas necessidades, para disponibilizar tempo na minha agenda para aquilo, especificamente para aquilo. E então dura 2 horas de concentração. Porquê? Porque eu realmente quis. Ninguém me obrigou, ninguém me forçou.
Não me senti obrigada, não me senti forçada. Fui acompanhar uma necessidade que eu tinha real dentro de mim. É um tic-tac, que teve início e tem fim. Já entendi como é que ele funciona, já consigo observá-lo. Então, basta só pôr a boa atividade no sítio certo, na hora certa, para durar o meu tempo de concentração todo. Okay? Depois da dose de comunicação, em que nós disponibilizamos tempo de qualidade à criança para comunicar, ela vai preencher aquilo. Ela já não vai estar espalhada ao longo do dia à procura de afeto, à procura de amor, à procura de atenção. Se ela continuar assim, é porque nós não conseguimos preencher bem. Preenchemos a nossa maneira e não a maneira da criança. Então, isto aqui permite um nível de empatia muito profundo. Nós temos que saber nos pôr no lugar do outro, realmente do outro, sem pensarmos mais em nós. E aqui é que reside a observação. Nós, como observamos o ser humano que está concentrado em algo, nós não interrompemos. Essa concentração vai acontecer, que é uma focalização prolongada. Então, essa focalização prolongada vai acontecer. E é aí que estamos a preencher, que está dentro de nós, o nosso professor interno pede para preencher, porque já existe dentro de nós. Okay? E os adultos costumam quebrar isso. A criança fica então espalhada ao longo do dia, da semana, fica carente, emocionalmente começa a criar carências muito importantes, que depois vão ter consequências maiores. Nós sabemos hoje em dia, cada doença que existe, 98% das doenças que existem, são baseadas em emoção. Então, claro, se eu não preencho, aquilo causa-me emoções importantes. Okay? E depois vamos acumulando, claro que eu vou ficar doente. Na idade adulta, vou ficar com uma doença muito importante. Okay? Então é importante percebermos isso, muito importante. Porque o ser humano que respeita o seu relógio biológico não fica doente. Porque ele está sempre a antecipar as suas necessidades de forma automática, natural, inconsciente para as crianças, e então ele resolve-se antes da coisa acontecer. É maravilhoso. Hoje, a dose de comunicação, temos a dose de solidão. É aqui que eu digo que nós, todos humanos, temos direito de ser autistas. Seja qual for o nível de autismo, temos direito de ser autistas. Porquê? É nesse momento específico em que o ser humano não quer que ninguém lhe toque, não vai olhar nos teus olhos, não vai falar contigo, vai ficar muito, muito concentrado em alguma coisa. Só que, como ele não está em modo autorregulação, vai fazer o que nós chamamos de porcaria, confusão, nós adultos, que não estamos a entender o invisível da criança. Então, a criança vai estar lá, vai para a cozinha, começa a tirar tudo da gaveta, pá. Está no seu momento de solidão e ninguém está a entender. Não faças isso. Interrompeu a concentração, interrompeu a interiorização que o momento de solidão permite. O momento de solidão é isso, é um momento de interiorização profunda. Eu vou buscar o conhecimento que eu já tenho, que eu já vim para o mundo, conhecimento que veio da minha experiência também, e vou pôr em prática de uma forma em que eu criei um início, meio e fim. Eu vou estar a trabalhar muito a minha lógica matemática, a cronologia das coisas. Vou estar a trabalhar muito o estar presente agora. Nós já sabemos hoje em dia que é o mais importante para o ser humano. É mais difícil e é graças a isso que podemos curar muitas coisas. Sejam traumas, sejam doenças, só com a presença do agora, a respiração presente, da meditação presente, sem estarmos nos pensamentos, sem estarmos nas emoções, sem estarmos no corpo físico e lembrarmos que nós somos todos humanos, viver uma experiência humana que somente o humano consegue viver. Por isso é que nós escolhemos vir a este planeta Terra nesta forma. Para podermos viver este leque de emoções, este leque maravilhoso que só o humano consegue viver e vivenciar, experimentar. Então, muitas vezes nós ficamos presos a esse nosso corpo físico, a nossa mente, as nossas emoções. Não estamos a viver o agora, estamos a viver o antes, estamos a viver o depois, estamos em modo de pré-ocupação, que é a ocupação pré-anterior. Então, já estamos ocupados bem antes da coisa acontecer. E, claro, depois a coisa acontece como nós previmos, certo? Então, aqui entra o relógio biológico interno. Este lado da espiritualidade é muito importante, porque naturalmente ele vai permitir que o ser humano seja um ser humano capaz de alcançar aquilo que quer. Ele, basicamente, vai aplicar sempre as técnicas necessárias, que já são muito conhecidas hoje em dia, de mindfulness, neste momento de solidão. Depois do momento de solidão, vem o momento de participação. Eu quero tomar conta de mim, para depois tomar conta do meu ambiente, tomar conta dos outros e do planeta Terra. Se eu passo a minha vida a tomar conta dos outros, eu não me estou a respeitar. Se eu passar o meu tempo a tomar conta do ambiente, eu não me estou a respeitar a mim nem aos outros.
Você é uma pessoa frustrada. Okay? Claro que durante algum tempo eu vou poder fingir, tudo bem, mas não para sempre. Vai acabar em doença, mais uma vez. Pois é. As doenças todas podem ser contrariadas graças ao entendimento do relógio biológico. Todas elas. Todas elas. Pois é. Então, começa com a emoção, né? Ser controlada, claro. No momento de comunicação, a criança tem direito de falar, tem direito de expressar as suas emoções. Não é chupeta na boca, porque não pode chorar. Ah, porque só precisa da mamá. Não, temos que ter calma. Temos que entender o que está acontecendo com aquela criança realmente. Comunicar com ela, ouvir o que está a dizer, seja através de um choro, e tentar ajudá-la. Dizer que muitas crianças chegam ao estado de birra. O que é birra? A birra não é nada mais que uma explosão cerebral. Já não estamos na crise emocional, porque tive uma crise emocional e facilmente vou conseguir descer da minha crise emocional. Não, é muito mais longe do que isso, é uma explosão. Por quê? Porque o adulto até ali não viu o meu invisível, os meus sinais. Estava a mostrar que o meu relógio biológico precisava de preencher tal necessidade. Então a criança falou, seja por sinais, seja por ir a um sítio, o adulto está sempre a dizer não, e a criança volta ao mesmo sítio, o adulto diz não, e volta ao mesmo sítio, o adulto diz não. Então, isto é um sinal daquilo que eu quero, não é? Não estou a ser ouvida, não estou a ser vista, o adulto não me dá afeto naquele momento. Então, o que é que acontece? Eu explodo, porque eu ativo o meu cérebro reptiliano, o meu modo de sobrevivência, e nesse modo de sobrevivência, eu já não te quero ouvir, então eu grito o mais alto possível, já não te quero ver, então fecho os meus olhos, eu não quero ser tocado, então tenho gestos muito fortes, ok? Então é importante percebermos que a birra é um resultado, uma consequência de não vermos o invisível da criança, não respeitarmos o seu relógio biológico, ok? E que isso pode ser evitado. Ninguém precisa estar sempre a explodir para conseguir viver a sua vida. Por quê? Porque no momento em que o cérebro se reconstrói da sua explosão, ele vem com um novo dado. A violência, a agressividade, o facto de ter feito funcionou. Enfim, olharam para mim. Enfim, puseram-se no meu lugar. Enfim, quiseram ajudar-me. Então, claro que o relógio biológico vai evitar isto tudo que nós temos visto hoje em dia, como crianças que seguem as mães na casa de banho, como crianças que estão o dia todo a fazer perguntas, como crianças que precisam carentemente de dormir com os pais até aos 7 anos. Então, isto vai mudar por quê? Que vai devolver ao ser humano a sua essência de humano, okay? A sua autorregulação. Quando eu estou em modo autorregulação, eu estou bem com a vida. Eu só quero descobrir a vida. Okay? Eu não crio carências, eu não crio problemas por cima dos problemas, porque eu sei resolver os problemas realmente. Isto começa desde o 7º mês da barriga. Claro que se não começaste no 7º mês da barriga como eu, começa mais tarde. Está sempre tempo de regular outra vez o relógio biológico da criança. Nunca é tarde, até do adulto, do ser humano. Então, o relógio biológico tem a comunicação, a solidão, a participação, são os momentos em que justamente nós tomamos conta do ambiente, regamos, cozinhamos, lavamos, plantamos, limpamos, autocuidado, de skincare, o momento em que nós fazemos compras para nós, seja de roupas, o momento em que nós vamos programar uma coisa que vai nos fazer bem, como uma viagem, por exemplo. Estes são os momentos de participação. O humano que faz isso e faz isso bem, respeitando a sua necessidade realmente, não é quantidade, mas qualidade, são da nossa própria essência de cada um. O humano, então, é um humano que naturalmente é respeitoso com os outros, naturalmente é respeitoso com o ambiente, naturalmente é respeitoso com o planeta Terra e não vai admitir faltas de respeito até. Isso integra-se naturalmente. Okay? Depois desses momentos, temos a orientação, enfim. É sobre como é que funciona uma creche. A criança chega na creche, tem que ser um momento de comunicação, muitas vezes vem de casa com um momento de comunicação, foi um pequeno almoço. Depois tem um momento em que fica lá a brincar, em cadeira livre, não é? Na creche, até toda a gente chegar. Depois tem um momento de participação, em que mudam a roupa da criança, voltam a dar o pequeno almoço se for necessário, autocuidado, né? Higiene. E depois, então, deixo em cima de uma mesazinha pequenina, baixinha, uma atividade, tipo, são 8 crianças, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua tesoura, o seu pincel, tudo mais. E aí tu vês todas as crianças ao mesmo tempo que naturalmente sentem vontade de ir para lá. O humano não percebeu, mas respeitou o relógio biológico da criança. Mas não é que essa criança tenha 3 anos. Foram 30 minutos à espera que toda a gente chegasse. Foram 30 minutos de brincadeira livre, 30 minutos de concentração. E agora, então, chegou o momento em que, naturalmente, todas juntas, como eu disse aqui no início, pegaram o mesmo relógio biológico e vão fazer atividades juntas. Aquela criança que não fizer, uma criança que criou uma carência. Muitas vezes é no momento anterior.
ou ela não teve um momento de comunicação bom, saudável, ouviu gritos, ouviu nãos, ninguém lhe explicou como fazer de outra forma, ninguém confiou nela, ela está mesmo carente. Não teve um momento de solidão bom, não interromperam, uma outra criança veio interromper constantemente, por exemplo. Ok? Então não teve um momento de participação bom, que já estava numa idade em que podia se vestir sozinha, ia durar 30 minutos, tentar vestir-se, ia, o tempo de concentração, mas ela ia conseguir. Se ela começa a tentar vestir-se mais tarde, com 4, 5 anos, que o tempo de concentração já é de 45 minutos, vai demorar mais tempo. Por exemplo, mas essa criança tem 4, 5 anos, a pôr um sapato. Então imagina que ela começa a fazer isso com 1 ano, com 15 minutos de concentração, que é o ideal para se ensinar, seja o que for a criança. Se tu ensinas a criança desde 1 ano, 15 minutos, seja de inglês, de francês, de contas, seja articular, falar, vocabulário, linguagem, só 15 minutos é muito melhor para o cérebro. Então, ela própria, depois, tu orientas durante 15 minutos, ela nos outros 30 minutos, quando tiver já 2 anos, vai fazer sozinha. Tu orientas sempre durante 15 minutos, ela com 3, 4 anos, 45 minutos, ela vai ter 30 minutos para fazer o resto sozinha. Ela vai mergulhar numa concentração prolongada. Ok? Então, já tivemos comunicação, solidão, participação, não é? Já estamos na orientação, ok? Relembro. Orientação é a hora natural em que o ser humano está disponível para receber orientação. Então, tudo aquilo que tu quiseste dizer à criança, que ela não ouviu, que tu tens que repetir, pega na hora da orientação da criança. Pega na hora da orientação da criança. Bastará 15, 30, 45 minutos de orientação, normalmente é só 15, ok? Para ela poder justamente perceber, enfim, e a resposta que ela vai dar é: oh, eu não sabia, podias-me ter dito antes, ok? Bom, tu já repetiste isso milhares de vezes, só que não foi na hora certa, não foi no momento certo. Agora imagina que acertas no momento certo, na hora certa. Maravilhoso, aquilo vai mesmo ser absorvido. Vai ser mesmo absorvido. Depois da orientação vem a estimulação. Eu fui orientado, realmente perceberam o que eu precisava para ser orientado, ensinaram-me a fazer algo que eu precisava naquele momento da minha vida. E então, eu agora sinto-me poderosa, poderosa. Eu quero me estimular com o meu ambiente. Então, a criança aí começa a pegar, pode ser o mesmo material que tiver antes, e aí que nós vemos a criança que está a fazer uma atividade, de repente começa a fazer porcaria com a atividade, mudou, porque o tempo de concentração daquela dose já passou. Passou para a nova dose de estimulação. A estimulação é a estimulação dos sentidos. Eu quero me estimular, é uma autoestimulação. Então, vou pegar no papel que estava cortado até agora, vou rasgar, vou desfazer, vou fazer algo, vou buscar um shampoo, vou buscar não sei o quê, vou misturar, fazer uma experiência. Vou estimular, enfim. Então, tu vês a criança fazer idas e voltas, nesse momento a estimular o corpo, tu vês a criança a falar se calhar mais, tu vês a criança a fazer experiências, até ela ali a tentar fazer coisas que normalmente não tem direito de fazer, mas ela acha que tem capacidade para fazer, então ela vai fazer. Ela tem um livre-árbitro, não é? Depois da estimulação, vem o momento de imaginação, ok? Então, todo ser humano precisa de um momento de estimulação. Por exemplo, o Natal, o Carnaval, para nós adultos. O nosso tempo de concentração já pode ser espalhado ao longo do ano. Mas nós preenchemos isto todos os dias ainda melhor. Todas as semanas nós vamos ser muito felizes, vamos conquistar tudo aquilo que nós queremos e conseguimos fazer muito mais coisas. Na realidade, temos 2 horas para fazer aquilo, 2 horas para fazer aquilo, 2 horas para fazer aquilo, ou um dia para fazer aquilo, outro dia para fazer aquilo, por isso é que podemos preencher o nosso relógio biológico de forma diária, mas de forma semanal também. E caso não o faças, a sociedade está aqui para te ajudar, então ela vai te dar isso ao longo do ano, anyway, de qualquer forma, tá bom? A imaginação é maravilhosa, porque nós estamos numa sociedade que confunde imaginação com fantasia, e eu tenho que relembrar sempre que a fantasia não é nada mais que o resultado de uma imaginação que foi desenhada, não existe nada que não seja desenhado, seja uma roupa, seja um desenho animado, seja um filme, seja o que for que tiver fantasia, foi uma imaginação que foi desenhada no papel primeiro, bom, nos tablets hoje em dia primeiro, e que a partir daí então conseguimos transformar no resultado que não existe. Mas a fantasia tem sempre uma base na imaginação, e a imaginação é a imagem do cérebro. O cérebro, a imagem em ação do cérebro. Imaginação, imagem em ação. Então, não podemos imaginar muito longe daquilo que nós conhecemos. Não podemos. Normalmente vai sempre calhar assim um pouco. Graças a essa parte de pormos no papel e depois transformar-se em fantasia, aí é que há uma transformação. Adiciona-se justamente coisas diferentes que existem na mesma,
vai criar algo completamente diferente do início. Isso é imaginação. O ser humano precisa muito trabalhar a sua imaginação. Sem isso, o ser humano não é capaz de ser feliz. Por quê? Porque ele fica o tempo todo na preocupação. Ele não consegue ser criativo, encontrar soluções fáceis, okay? Ter resiliência e conseguir alcançar os seus objetivos a longo termo, a curto prazo. Vamos imaginar uma mãe que está grávida, tem muito medo do parto, ok? No meu caso. Para medo do parto, eu comecei a ler muito cedo e a minha mãe dava-me livros de adultos muito cedo e então eu li muitas vezes partos naturais de pessoas em épocas medievais e eu tinha muito medo desse momento. Então, graças ao poder da visualização, que é a imaginação, eu consegui ultrapassar todos os meus medos ao longo dos 9 meses, que são super necessários para uma mãe. Então, eu tive partos super naturais. Não fui rasgada, toda a gente dizia, vai ser rasgada. Então, vai ser rasgada, aquilo entra na minha cabeça, eu imagino logo a ser rasgada, certo? Se eu vos disser agora, não imagines um elefante rosa com bolinhas azuis, vais conseguir não imaginar? Não tem como. Não tem como não imaginar, ok? Então, claro que aquilo que te dizem, se tu tiveres o poder da imaginação, tu pegas naquilo, criou-te uma emoção, tu dizes, ok, eu acolho esta emoção, realmente tem alguma coisa que eu tenho que resolver dentro de mim, e tu transformas a imaginação, e é o que eu fazia. Eu imaginava ao longo do processo todo o que ia acontecer, e aquele momento em que eu criava aquela emoção de angústia, eu fazia, dava naquilo em zoom, fazia marcha atrás, rebobinar, rebobinar, e aí o trabalho era difícil, mas o trabalho todos os dias era conseguir visualizar que a coisa fosse resolvida antes do mal acontecer. E foi o que aconteceu realmente. Porque nós estamos sempre a co-criar com o poder da nossa mente, com o poder das palavras, que criam imagens em ação na mente, imaginação. Okay? Então, funcionou muito bem, não fui rasgada, os partos foram naturais. Eu, embora não tenha feito nenhuma preparação para o parto, não sabia nada disso, ok? Então, é uma coisa maravilhosa, podemos respeitar o nosso relógio biológico interno. Mas não quero muito falar de mim aqui, não estamos aqui para isto, estamos aqui para entender os ciclos internos do ser humano. Depois desta dose de estimulação de imaginação, temos, enfim, a dose de liberdade. Nós já dissemos comunicação, solidão, participação, orientação, estimulação, imaginação, e a última dose é a liberdade. Então, liberdade não é permissividade. Liberdade é dar livre voz ao meu livre-arbítrio, ok? Então, para eu ser livre realmente, eu preciso ser responsável da minha liberdade, certo? Para eu ser responsável da minha liberdade, eu preciso ser capacitado e tenho que me permitir errar para podermos perceber o que é que nós temos que capacitar a criança. Para a própria criança se autocorrigir, caso seja o caso. Okay? Então, a liberdade é aquele momento de férias anuais. Só que o ser humano, pequenino, como tem um tempo de concentração pequenininho, ok? Ele vai de dose em dose, volta a repetir. Então, imagina o bebê, eu faço 5 minutos, 2 a 3 minutos, se calhar, de cada dose, consegue concentrar-se nisso, ok? E depois ele dorme. Depois acorda, volta a repetir, dorme. Acorda, volta a repetir, dorme. Até o seu tempo de concentração se alargar, fazer menos cestas, ok? E aí começa a entrar, então, mais atividades que eu posso fazer, como comer sozinho, sentar-me sozinho, gatinhar, fazer coisas por mim próprio. Então, o meu tempo de concentração vai se alargando. Okay? Por isso é que nós dizemos aqui no Descobrir a Vida, que cada dose representa uma atividade. Okay? Porque nós não temos um botão stop desenvolvimento. Não, o desenvolvimento acontece, sim. Acontece desde a barriga e vai até aos 24 anos. Idade em que o cérebro humano, enfim, acabou de se construir. Se o ser humano nascesse construído completo, as mães iam sofrer muito, né? Não iam sobreviver, porque iam ter que ser pessoas adultas, que iam nascer, certo? Então, eles nascem assim, completos biologicamente. E nós não somos diferentes biologicamente. Nós só temos ritmos diferentes para alcançar as coisas, em função da nossa experiência, em função dos nossos estímulos, em função das nossas capacidades, nosso ADN, os nossos genes. Ok? Então, biologicamente, todo ser humano é diferente. Quer dizer que não se distingue no relógio biológico crianças especiais e crianças não especiais. Podes ter TEA, tu podes ter que é o transtorno do espectro do autismo, tu podes ter TDA, que é o transtorno da hiperatividade, déficit de atenção, e hiperatividade, TDAH, tu podes ter dislexia, podes ter tudo o que tu quiseres. A partir do momento em que tu começas a respeitar o teu relógio biológico, então a praticar dentro da boa dose de necessidade e a preencher em função das tuas vontades reais, o teu corpo está realmente a pedir, o teu tempo de concentração vai ser real, vais realmente absorver aquilo. Ok? Então, a partir desse momento, não tem distinção entre as pessoas especiais e não especiais. Tem distinção entre o meu ritmo e o teu ritmo.
Quanto mais tu praticares o teu próprio ritmo, mais tu vais ser expert nesse teu próprio ritmo. Então, esses transtornos deixam de ser tão aparentes. A criança praticou, conhecer-se, então ela vai ser cada vez mais rápida naquilo que faz. Aqui em casa somos todos especiais, só que não parece. E realmente, isto do relógio biológico fez com que eu pudesse ir trabalhar. Contratei uma babá num dia, no dia seguinte eu estava a trabalhar. Cheguei ao país primeiro, no mesmo dia contratei a babá, depois, ok? E eu trabalhava muito, porque eu trabalhava em Angola, como eu digo sempre, em Angola nós não temos só um emprego, nós temos 3 empregos no mínimo, né? O que eu tinha, 3 empregos no mínimo. E então eu conseguia, graças à rotina natural da minha filha de 3 meses, fazer a minha vida. Não é de repente porque eu sou mãe que eu deixei de fazer a minha vida. Ela fazia a vida dela, eu fazia a minha vida. Desde que preenchêssemos as doses de relógio biológico ao longo do dia. Então, com 3 meses, fora das horas da sexta, a minha filha tinha 23 atividades que duravam 15 minutos cada uma, em função do que ela está a viver dentro de si. Okay? Depois disto, e claro, ela não ficava doente, não ficava carente. Eu não estou aqui a mentir para vender algo. Não, estou dando uma aula gratuita. This is free for you. É para ti, autoconhecimento. Não é algo que tu possas transportar fora, materializar. É algo que tu só podes interiorizar dentro de ti. Autoconhecimento. Que acredites ou não, o relógio biológico interno existe. Eu venho dar aqui a estrutura de como é que ele funciona, os benefícios e também as desvantagens, caso não seja respeitado, que é o que acontece mais no dia a dia da sociedade. Nós temos crianças que não são respeitadas, que dormem muito tarde, que não tem, a atividade de sono não está a ser respeitada como deve ser, a atividade de comer não está a ser respeitada como deve ser. Então, claro que depois o resto fica tudo desregulado. Deve ser que a criança depois vê muitas horas de tela, ela está completamente confusa, porque a tela não permite fazer. Tem alguma coisa latente, que eu depois, em modo acelerado, quero fazer tudo de uma vez. E eu fico no modo muito de hiperatividade. É completamente normal. Sobretudo se essa criança depois de comer açúcares, beber refrigerantes, antes de uma idade normal de fazer isso, que seria a adolescência, não é? Ela está, claro, dentro de um transtorno, of course, claro. Nós estamos aqui para evitar isso, está bem? Porque realmente nós não olhamos para isso. Nós não trabalhamos com transtornos propriamente dito, nós trabalhamos com o ser humano. Se nós queremos resolver algo dentro do ser humano, nós não podemos dizer, olha, o ser humano é limitado por este transtorno. Não vamos estar a trabalhar com a sua essência única. Vamos estar a trabalhar com o resultado que eles nos mostram do seu comportamento. E esta escola de olhar para o resultado do comportamento da criança já é a escola antiga, old school, está desatualizada. Hoje em dia, nós olhamos para o ser humano na sua essência única, que nós não quebramos mais. E se nós estivéssemos a cobrar, nós reparamos isso o mais rápido possível, olhando para o relógio biológico interno. Vou acabar a aula dizendo uma coisa muito importante. Para não ficarem muito sobrecarregados, está bem? Haverá outras aulas. Uma aula sobre cada dose. Em cada dose, quais são as atividades? Por exemplo, momento de solidão é um momento de descanso, muitas vezes. Nós aprendemos a abraçar o sono, a termos um ambiente de solidão tranquilo, no nosso quarto, relaxarmos. Se os pais, de repente, porque a criança deixou de fazer sexta naquela hora, usar a criança na piscina no mesmo horário, vai estar a ir contra o relógio biológico, o ritmo interno, o ciclo que está dentro de nós interno. Aquele momento de solidão passou um momento de estimulação. Só que, eu repito, para ir um momento de estimulação, tem que respeitar antes a orientação, a participação, a solidão e a comunicação. Para este momento de estimulação ser bem aproveitado dentro do tempo de concentração da criança, ela absorver realmente a coisa. Então, não vale a pena eu querer que a criança se estimule constantemente, que é o que os adultos fazem, ocupam a criança constantemente em um monte de atividades, está sempre em modo de estimulação, chegam a casa só brincar, estimulação, vejam televisão, vem televisão, estimulação, as outras doses não são preenchidas, não ficam bem. A criança não está bem, claro que a criança vai ficar doente. Ah, mas o bebezinho é uma coisa, Yuri, o bebezinho é uma coisa. E há, essas crianças fazem birras, as crianças ficam doentes, as crianças estão sempre do contra. É normal. Elas não são assim. Então, imagina isto um ano inteiro, 365 dias, sem preencher. Mais 365 dias, 2 anos. Mais, até a criança ter 6 anos. O resultado é, eu plantei abacate e estou a colher morangos. Pois é. O relógio biológico tem essa parte. Tu plantas abacates e colhes morangos. Só que não vem ao ritmo que tu queres. Então, deixas de ter expectativas. Ok? Então, vamos lá para a parte mais técnica aqui do relógio biológico interno. A cada dose, nós podemos preencher com métodos de educação totalmente diferentes. Não sei se vocês sabem, mas tudo é um método de educação. Então, se eu passo o meu tempo a repetir à criança o vocabulário, que muitos pais fazem isso,
para a criança falar rapidamente bem, eu estou a usar o método de educação da repetição. Se eu permitir a criança ser totalmente livre, eu estou a usar o método de educação, ok? Então, tudo é um método ou uma abordagem educativa. Nós devemos ter consciência daquilo que fazemos, não é? E pegar, então, em abordagens ou métodos que existem, estudar esses métodos e poder aplicar, certo? Então, a gente tem esse tempo, tudo bem. Mas tu vês por aí método Montessori, método Piaget, método Waldorf, método Reggio Emilia, método Charlotte Mason, método unschooling, whatever, método descobrir a vida. Tu podes perceber que cada dose, tu podes praticar um método de educação diferente em função da criança. Não és obrigado a seguir um método só hoje em dia, ok? Tu podes pegar, por exemplo, o método de comunicação da criança e usar do método lúdico, do unschooling, em que a criança vai mostrar o seu interesse pelas coisas e tu vais explicando tudo à criança. Ela vai falando contigo, tu vais falando com ela, é um momento de aprendizagem lindo e magnífico, intenso. Podes pegar no momento de solidão da criança e verificar que ela está no modo de repetitivo, é o que o momento de solidão normalmente quer, então que está dentro de um período sensível do método Montessori, e que então podemos aplicar uma atividade ao Montessori, ou podemos permitir só que esse período sensível seja respeitado. O que importa se a criança tem material do método ou não. Okay? No momento de orientação, tu podes aplicar o método tradicional da escola, tu podes aplicar muitos outros métodos de aprendizagem, todos os métodos têm esse momento de orientação, certo? Então, qualquer um serve. No momento de participação, muitas vezes nós usamos o método Montessori, que permite a vida prática. Mas existem outros métodos que hoje em dia já são conhecidos, como coach. Coach é um método em si, em que tu não dás uma atividade para a criança fazer, mas tu fazes perguntas e a criança vai se lançar sozinha na sua autoparticipação. Existem várias formas de se fazer. No momento de estimulação, usamos muito o método Reggio Emilia. E nós vemos a função que a criança faz. Ou o método Mason, que é através da natureza. Ok? Então, a criança vai usando os seus métodos sozinha. Cabe-nos a nós adultos perceber o que está a acontecer com aquela criança e permitir que aquilo aconteça. No momento de imaginação, nós usamos muito o método Waldorf, que é basicamente a autoconstrução do ser humano através da arte, da musicalidade, da espiritualidade do ser humano. Então, usa muito de imaginação, claro. A imaginação traz-te uma grande aprendizagem sobre a tua espiritualidade. Vais continuar a praticar isso dentro de ti, que já veio desde o nascimento. Então, vais ser um ser espiritualmente elevado, mesmo se fores pequenino ainda. Então, aí fazemos yoga, aí fazemos mindfulness, aí fazemos dança, cantamos, pintamos, ok? No momento de liberdade, o ser humano pode ser o método Mason, que é o método, ou unschooling, que é o método mesmo em que tu deixas a criança tranquila na sua vida e em função do que ela está a fazer, vais ajudar a criança. A liberdade, como é que se reconhece? É aquele momento em que a criança salta para todos os lados, grita, está eufórica, está feliz. E tu não consegues impedir que aquilo aconteça. Tu impediste, tu vais fechar a criança, vais bloquear a criança, vais ativar o cérebro reptiliano, então o modo de sobrevivência da criança, vais te cansar. E se tu deixares que o tempo de concentração acabe, tu vais estar disponível para a criança, o momento de liberdade acaba, estou exausto, ela ficou exausta, ou ela aleijou-se, mas não foi muito, tipo, uma coisinha só porque eu estou cansada, ai, já é demais. Ela está com problemas para resolver, o momento de liberdade mostra muito isso, pode ser problemas de comunicação, pode ser problemas emocionais, pode ser problemas de responsabilidade, que não sabe usar a sua liberdade, segurança, ok? Então tu vais estar disponível para isso, caso seja necessário. Tu vais te desligar energeticamente da criança naquele momento e vais observar a criança. Então se a criança está a saltar para cima da cama, por exemplo, diz, olha, eu quero ir contigo, eu saltar para cima da cama contigo. Chega à cama e diz, ei, mas eu sou muito pesada, essa cama vai partir. Então vais dando a conhecer a criança que ela é livre. Só que ela tem uma responsabilidade, porque toda a liberdade tem limites. O limite é o bem-estar comum, ok? Então, se ela crescer muito, vai perceber isso naturalmente. Se ela crescer muito e for muito pesada, a cama vai se partir. Então, imagina, não peguei no momento de orientação para orientar essa criança. Se eu vi que ela não está a absorver, ela precisa, eu vou pegar e vou pôr cada uma das doses que eu vi no momento de orientação. A criança conseguir fazer a dose sozinha. Claro que com 6 anos esta criança já está a fazer tudo sozinha. Já comunica sozinha com os colegas, já comunica sozinha com os irmãos, uma comunicação positiva, sem brigas, sem nada disso, que já foi tudo resolvido anteriormente, quando o tempo de concentração era curtinho. Isto é maravilhoso. Para mim, é a minha vida. Como eu digo, eu abandonei tudo.
que eu fazia, era advogada internacional, era supervisora de mercado de capitais, tinha um grande salário, que era funcionária pública em 2 ministérios, embora seja incompatível, havia uma utilização entre os dois, Ministério da Justiça, como mediadora de resolução de conflitos, Ministério das Finanças, como supervisora de mercado de capitais dos fundos de investimento. Okay? Há muita coisa em Angola que foi registrada por mim, pela minha equipa, para chefe de divisão dessa equipa. Mesmo assim, eu abandonei tudo para me consagrar inteiramente a isto, como um chamado do universo, para estar aqui hoje e poder transmitir este bocadinho de conhecimento que tivestes agora, que não é muito, foi pouco. Se quiseres ir mais longe, eu estou aqui para te ajudar. Com alguns cursos, temos o curso de parentalidade ativa, que não fala muito do relógio biológico, mas mais sobre todo o pai ativo, a mãe ativa, como deve abordar, não é? O aumento de orientação da criança, sobretudo, como deve fazer as atividades para a criança aprender, como capacitar o ser humano. Esse curso vai ser lançado em setembro, podes te inscrever desde já. Depois temos o curso que é o Biorritmo, tudo sobre isso, que é o curso Best Friend Forever, BFF. Okay? Esse curso está gravado também, tanto em kwanzas como em euros. Podes justamente ter acesso. E tens comigo o homeschooling mensal, em que nós fazemos isto na prática constantemente, com coach ou sem coach. No coach, podemos fazer coach com as mães, com os pais, eu gosto muito quando os pais estão incluídos, eles próprios querem, não é? Ou com a babá, ou as babás, ok? Então, fica à vontade para falares comigo, tá bom? E para teres acesso a esta prática maravilhosa que é o relógio biológico, cria um biorritmo único da criança, independente do biorritmo da sociedade. Por quê? Porque quando eu tenho este modo de autoconstrução ativa em mim, o meu sistema imunológico está forte, ok? As minhas resistências são mais fortes, a minha autoestima é elevada, é só pensarmos na pirâmide de Maslow. Todas as necessidades são realmente preenchidas. Então, chega aonde? A autorrealização. Hoje em dia, eu ganho tanto ou mais quanto eu ganhava com aqueles meus empregos todos em Angola. Okay? Eu respeito esse relógio biológico. Mais uma coisa, eu sempre respeitei esse relógio biológico, na realidade. Só que eu não sabia. Foi preciso ser mãe para perceber porque é que eu era diferente. Porque é que a minha mãe, quando era pequena, queria me levar ao psicólogo, que eu não queria ir à praia ao domingo. Queria estar a ler um livro. Porque eu programei-me para aquilo. Então, nós somos todos seres programáveis. E quando nós temos o controle do nosso próprio relógio biológico, nós programamos-nos. Não são as outras pessoas que vão nos influenciar mais. A outra pessoa vai ter sempre direito a um porquê. E só depois do porquê é que eu vou poder aplicar o que realmente eu programo para mim. Então, não vou ser uma pessoa facilmente influenciável. E nós vemos o resultado do respeito do relógio biológico a partir da adolescência. Aí temos o resultado. Até lá, tu podes ajudar a tua criança a autoprogramar-se, a autoconstruir-se, a autorrealizar-se, a ser responsável da sua felicidade e ser capacitada para ser responsável da sua própria liberdade. Muito obrigada por teres vindo, por teres participado aqui. Fico muito feliz. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, deixem lá no grupo do WhatsApp, que serve para isso. Eu vou abrir o grupo para dúvidas, está bem? A aula vai ser gravada, sim, foi gravada. E eu vou disponibilizar, então, um link para vocês terem acesso a qualquer parte do mundo, tá bom? Namastê, beijo no coração e desejo-te um ótimo dia cheio de boas energias. Tchau, tchau.